nova modalidade de relacionamento está em evidência com a revolução tecnológica. É o conversante, aquela pessoa com quem você passa horas trocando mensagens de texto, o equivalente a uma paquera no mundo digital. Mas quais prejuízos essa prática pode trazer? Para falar sobre isso é que eu recebo agora a psicóloga Fernanda Brum. Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para estar aqui no papo, para que a gente pudesse bater um papo, né? E aí a gente está vendo todas as mudanças que esse avanço tecnológico tem trazido para a nossa vida, e essas mudanças também chegam agora num campo do relacionamento, Sim. Vamos dizer assim. A gente está tendo novas classificações dessas relações e uma delas diz respeito aos conversantes, Sim. né? Trazendo para o português. Você pode falar um pouquinho pra gente o que é isso, né? E o que caracteriza esse tipo de relação online? Sim. Esse termo Dexting, ele foi trazido por uma especialista de relacionamentos chamada Amanda, e ela trabalha especificamente com aplicativos. E o que eles analisaram, né, com o passar do tempo? Eles observaram que cada vez mais as pessoas elas querem ficar nas redes sociais. Por quê? Porque isso é mais confortável. Então, o Dexting, ele vem ali do Dext de encontro e o Ting de mensagem, né? Então, mensagem de texto, que é o que a gente tá vendo, né, gente? Então, existem milhares de aplicativos de relacionamento, como a gente também tem as redes sociais, que são o formato onde as pessoas se conhecem. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que estão entrando em relacionamento agora com uma pessoa que mora em Fortaleza e ela mora aqui em Cuiabá. E isso facilita muito, né? A gente conhecer aí 8 milhões de pessoas no mundo pra gente se relacionar. Mas o preocupante é que esse termo ele vem para descrever as pessoas que só ficam nas mensagens, nas redes. Elas não querem expandir esse relacionamento porque se relacionar é trabalhoso, né? Além do termo Dexting, existe também o Sexting, que é para a questão sexual mesmo, né? Então a gente já vê que isso está muito forte. Talvez não tinha o termo descrito, mas a gente vem há muito tempo aí com sites onde as pessoas entravam, se relacionavam, porque facilita, né? E a gente tem uma questão que é um agravante, eu diria, que é o aumento da ansiedade social. Então as pessoas elas estão entrando numa fase que ela tem muita dificuldade de se relacionar presencialmente, de criar amizade, de criar vínculos, e ela cria um personagem ali para as redes sociais e facilita tudo. E quando a gente pensa nesse aspecto, Fernanda, que você diz assim pra gente, a pessoa ela não socializa, a pessoa ela fica somente naquele ambiente digital, quando se pensa num encontro presencial tem essa ansiedade, isso facilita, por exemplo, a idealização daquela pessoa, a criação de um personagem, e essa relação ela pode nunca avançar para uma segunda etapa? Com certeza, né? Quem aí nunca se frustrou com aquela mensagem super quente, né, no celular e quando chegou presencialmente não aconteceu nada? Por quê? Porque as pessoas ali no celular, eu tenho tempo aqui de pensar o que eu vou falar, que vai agradar. Eu tenho coragem de mandar uma mensagem de uma coisa que eu não faria presencialmente. Então isso aumenta as expectativas. E da mesma forma que eu aumento as minhas expectativas, a possibilidade de eu me frustrar é muito maior. Porque eu crio na minha cabeça que aquela pessoa ela é ideal, ela é perfeita, ela vai suprir todas as minhas necessidades. E quando a gente se relaciona presencialmente não é assim. Porque eu posso falar, mas será que eu vou conseguir fazer? Essa é a questão. E é isso que faz com que essas pessoas se mantenham atrás das telas. Porque é muito mais fácil eu manter meu personagem aqui do que manter presencialmente, né? A própria questão, às vezes, da aparência, né? Eu coloco ali uma imagem que não é minha. Eu sou uma mulher bonita, maravilhosa, chama atenção, mas presencialmente às vezes eu não me agrado comigo. Como é que eu vou fazer agora para explicar para essa pessoa que eu não sou aquilo ali? Que eu não sou aquela pessoa editada ali, né? Quantos aplicativos a gente vê hoje para mudar corpo, cabelo, olhos. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Precisa ter esse cuidado. A gente estava falando sobre essa coisa, né? Dessa... Mando mensagem, mas quando eu me encontro com a pessoa aquilo não acontece... recentemente a gente estava em Chapada dos Guimarães com um grupo de adolescentes, um deles com 13 anos, e ele viu uma menina que ele se interessou, né, e ficou naquela, e aí chegou no nosso grupo, que é um pouco mais velho, né, que não tinha esse hábito, e disse assim, como que eu faço para pedir o Instagram dela, assim, sabe? Aí minha prima disse assim, mas escuta, você não tá afim dela? Por que você vai pedir o Instagram? Já tá ali, né? Exato. Aí ele falou assim, não, é porque primeiro eu preciso saber qual vai ser a reação dela.
Então tem também esse medo de ser rejeitado, ou de passar por uma situação de que, poxa, eu me abri, eu me expus e eu não recebi em troca? Sim, com certeza. Por que as relações elas estão fracassando cada vez mais, né? A gente tem aí um aumento nas estatísticas de separação e tudo mais. Porque a gente está vivendo numa fase onde o ser humano ele tá muito radical. Então, se aquela pessoa ela não corresponde todo o checklist que eu criei ali, ela não serve para mim, ela não preenche o meu padrão perfeito. E não existe pessoas perfeitas. Com isso, o que eu entendo quando eu quero conquistar alguém? Que se eu não for perfeito, eu tenho grande chance de ser rejeitado. Por isso a questão das próprias redes sociais, porque ali eu posso ser perfeito, né? Abrindo um parênteses, hoje inclusive ainda fiz um post no meu Instagram sobre o relacionamento da Sandy, né? Um relacionamento perfeito, alguns dias atrás ela tava no Bial lá, tudo lindo, maravilhoso, mas eles se separaram. O que isso traz pra gente? A realidade, que nem tudo que a gente vê ali é perfeito, mas nas redes sociais eu consigo criar essa imagem, eu consigo criar o corpo que eu quero, eu consigo mandar a mensagem que eu quero, né? O próprio adolescente, às vezes pessoalmente, ele não conseguiria ter o insight ali de falar aquilo que ele acha que agradaria a menina, mas nas redes sociais ele pode fazer isso, ele pode dar um Google, ele pode entrar no YouTube, estilos de música, eu gosto de rock, eu também, rock, né, e manda. Então a gente consegue se enganar e enganar a outra pessoa. E aí, quanto mais eu engano a outra pessoa, quanto mais eu crio um personagem, mais chances eu tenho de ser rejeitado. Porque eu não sou aquela pessoa e eu menti que eu sou. Não dá pra sustentar uma mentira. Não dá pra né? sustentar. Por isso a dificuldade de sair das telas. Porque daí a pessoa ela precisa continuar mantendo aquele personagem. E pessoalmente, é muito fácil a gente escorregar. Fernanda, a gente pode dizer que esse conversante pode ser uma pessoa também que eu não tenha planos de fazer com que aquilo vire uma relação amorosa? E qual que é o risco de eu entrar nesse processo, né? Porque cria uma certa dependência, digamos. Na verdade, o termo conversante, ele vem justamente por isso. São pessoas que estão se relacionando ali e que não têm a menor intenção de trazer isso para a vida real. Elas querem literalmente ficar ali para não ter responsabilidade. Então, eu não preciso me comprometer, eu não preciso separar um tempo para ter com essa pessoa, né? Eu simplesmente é um papo aqui, quando eu tô sozinha em casa, eu tenho alguém com quem conversar para matar a minha carência, né? E isso é prejudicial, por quê? Porque existe um envolvimento emocional. E tudo que existe um envolvimento emocional vai te afetar de alguma forma. Vamos supor que você tá super empolgada conversando com aquela pessoa. A pessoa ela não tem desejo nenhum de ter uma família, mas você tem planos. Você tem planos de casar, de ter filhos, de, né, multiplicar, sei lá, de fazer viagens com essa pessoa. Como é que isso vai acontecer? Não vai acontecer. E o que é muito perigoso nesse movimento também? Da mesma forma que essa pessoa está conversando com você, ela pode conversar com milhares. E se hoje ela não estiver a fim de se responsabilizar com você, se hoje você não tiver mais no top 1 dela e ela resolver dar essa atenção para outra pessoa, você vai ser simplesmente descartada, né? Vai ser assim, apagou a mensagem, apagou o contato, acabou. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com você. Eu gosto muito de falar, inclusive, sobre isso em relação aos ficantes. Não existe ficar sério. Por que existiria um conversante sério? Não existe. A pessoa ela não tem responsabilidade com você da mesma forma que você não tem com essa pessoa. Só que às vezes a gente se apega só a qual parte? A parte que eu não tenho responsabilidade. Mas e se eu for a pessoa que me apaixono, que me apego a essa pessoa e essa pessoa decide me descartar? Como é que fica? E você disse aí pra gente, né? Eu, num momento de carência, Exato. lanço mão desse conversante. Isso pode acontecer dentro esse conversante, vamos colocar assim, pode ser uma terceira pessoa numa relação? Com certeza. Isso caracteriza uma traição? Como que você avalia? Com certeza. Primeira coisa que é bem importante. O que é uma traição? Traição tá ligado àquilo que eu acordei com a pessoa. Então, se eu tenho um acordo com você e você não cumpre com esse acordo, você está me traindo. Né? Só que hoje, infelizmente, socialmente, as pessoas elas têm uma distorção. Qual é a distorção? Traição só acontece se tiver a relação sexual. Mas não, por quê? Vamos supor que eu sou casada, meu relacionamento não anda muito bem, eu estou mexendo ali nas redes sociais, de repente eu encontro alguém que tá vendo o mesmo vídeo que eu e comentou ali no YouTube. Aí eu comento, a pessoa comenta, de repente a gente começa a conversar, a gente se torna um conversante ali pelas redes sociais, e eu começo a dedicar mais tempo para essa pessoa do que pro meu parceiro.
Isso é uma traição. Por quê? Porque eu fiz um acordo com meu parceiro. Eu vou casar com você, eu vou dedicar meu tempo, a gente vai fazer planos, quando eu estiver fazendo uma viagem, eu vou estar ali disponível pra você. Se eu tenho alguém mais interessante aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô deixando aquela pessoa de lado. Um acordo que a gente fez está sendo quebrado. Então é uma traição. Só que isso é muito preocupante. Por quê? Porque muitas pessoas discordam. E as redes sociais, as pessoas elas não entendem ainda como uma realidade, é como se fosse distante, mas não é distante, porque é como a gente falou, a nossa mente ela entra na parte afetiva, ela acredita que aquilo é real. Então se eu estou sentindo, é verdadeiro, né? Eu costumo dizer muito isso, que se tem uma coisa que as pessoas não podem questionar sobre a gente, é nosso sentimento. Se eu tô falando que eu estou triste, que eu estou apaixonada, que eu estou amando, é real, eu tô sentindo. E isso pode acontecer com um conversante, por exemplo. Uma pessoa que eu, inclusive, já atendi casos de término de relacionamento, porque o relacionamento não andava bem. Essa pessoa conheceu uma outra pessoa e ela foi ali, né, do texting pro sexting. E, de repente, o marido pegou e terminou, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar assim. É que eu acho interessante, sabe, Michelle, que é muitas vezes sobre o eu. Se eu estou fazendo, está tudo bem. Mas e se outra pessoa fizer com você? Como é que seria? Inclusive, eu postei um vídeo nas redes sociais sobre traição e eu coloco lá que pornografia é traição. E, gente, eu fui metralhada, assim, o tanto de pessoa que falou pra mim assim, então você é corna. Porque com certeza o seu marido vê. Por quê? Porque isso tá normalizado. Mas a partir do momento que eu escolho ter relação virtual ali, que é mais legal do que com o meu parceiro, eu tô abandonando meu parceiro, eu estou traindo ele, estou indo para outro ponto que tá sendo mais interessante para mim. Isso também vale para aquele parceiro ou parceira que fica curtindo e comentando fotos de outras pessoas nas redes. Né? Com certeza, porque isso, além de ser uma traição, significa que uma traição social, né? Porque a gente tem diversos tipos de traições aí. A traição social, moral, que é essa quando todo mundo fica sabendo. Então, as pessoas estão vendo o seu movimento ali, né? Você curtindo uma outra mulher. O curtir significa o quê? Gostei, achei bonita, achei interessante. Se você tem uma parceira, um parceiro do seu lado, e você tá fazendo isso com outra pessoa, como é que a pessoa que caminha ao seu lado tá sendo vista socialmente? Isso é muito triste, né? Afeta muito o nosso emocional. E como que a gente se organiza ou se estrutura para evitar formar esse tipo de conexão que por vezes a gente acha que nem se dá conta que está acontecendo, né? Com o conversante e tudo mais. Sim. Michelle, a parte mais importante, se a pessoa tem um parceiro, é ela avaliar como está o relacionamento dela. Porque normalmente a gente sente necessidade de conversar com outras pessoas que não são ali o meu parceiro, porque o meu relacionamento não tá bem. Né? Eu tenho até as minhas amigas costumam falar que até é engraçado, porque tudo que eu falo assim, eu tava falando com o Alexandre, que é o meu marido, por quê? Porque pra mim é prazeroso conversar com ele, e a partir do momento que não está mais tão legal, eu tenho que ligar o alerta, porque aí eu começo a procurar outras pessoas, e realmente essa outra pessoa pode se tornar um terceiro na minha vida, e aí o meu relacionamento ele vai cair ainda mais, vai perder o sentido e eu vou me apegar ainda mais àquela pessoa, né? E se você é sozinho, olhar para sua carência, para o seu isolamento, para como está a sua saúde mental, porque às vezes você tá querendo suprir através do virtual uma coisa que te falta na vida real. E a vida ainda é aqui, né? O ser humano ele é sociável. Quando eu tenho uma dificuldade de me socializar, significa que eu tive algum problema ali que não foi resolvido. Isso se acentuou com a pandemia? Com certeza, né? Aumentou em 40% o índice de separação por conta da pandemia. Porque os parceiros não conversam. Então, veio a pandemia, você foi obrigada a ficar com a pessoa, a gente entra em crise, porque se eu não consigo falar sobre uma pedrinha, imagina quando essa pedra se torna uma montanha. Não tem solução. Então, o que é mais fácil fazer? Eu desistir. Né? Então teve muita separação e vem aumentando. E a gente tem um imediatismo também, com né, certeza. Fernanda? Se o negócio tá ruim, já vamos logo pro próximo, não quero dificuldade, não quero me esforçar, não quero tentar construir um caminho diferente. Exatamente. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. É muito mais fácil você construir uma casa do zero do que reformar. Porque conforme a gente vai reformando, vai surgindo ali alguns problemas, né? A encanação tá quebrada, o fio não tá funcionando. E é assim no nosso casamento também. Às vezes tem muitas coisas a serem solucionadas, mas a gente acha que vai ser mais fácil eu conhecer outra pessoa. Só que conhecendo outra pessoa, essa pessoa também vai ter defeitos. Então também vai passar por um processo. Eu acho que vai muito do propósito que a gente tem, dos valores. Se eu acredito na família, quanto vale, né, eu investir nisso aqui e tentar reconstruir? Será que essa pessoa realmente não vale a pena? Não tem nada ali que eu possa olhar e falar, olha, vou tentar?
Dentro desse contexto de não tentar, é que se encaixa também a traição? Ou de tentar no sentido de, peraí, eu não vou me esforçar aqui, mas eu vou suprir o que tá me faltando fora. Sim, eu acredito que se encaixaria uma traição com si mesmo, consigo mesmo, sabe? Por quê? Porque eu tô me enganando. Se eu me relacionei com aquela pessoa, eu me casei com aquela pessoa, existe alguma coisa ali que valia a pena. Por que que agora não vale mais? O que que aconteceu? É que muitas vezes a gente tá muito ferido, muito magoado e a gente não consegue enxergar. Eu mesma, eu passei por um processo de separação justamente por isso. Meu relacionamento, ele vinha numa fase muito difícil. E eu olhava e eu falava, gente, eu não quero viver isso. Eu acredito na possibilidade de viver um relacionamento saudável. Só que para eu conseguir reconstruir, a gente precisou ficar 3 meses longe. Porque aí foi quando eu me afastei e eu olhei e falei, ah, tá, eu também tenho problema. Eu também preciso melhorar. Eu também não tô fazendo coisas legais. E aí eu consegui resgatar e, né, graças a Deus a gente conseguiu voltar. E hoje eu vivo a relação que eu acreditava que era possível. Só que para isso a gente precisa assumir, né, a nossa responsabilidade, a responsabilidade do outro e acima de tudo tá disposto, né? Tá disposto a lutar por aquele voto que a gente fez. Fernanda, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixa o microfone à disposição caso você queira trazer mais alguma mensagem que a gente não tenha abordado nessa conversa. Ah, eu agradeço muito o convite. Quero deixar uma mensagem para você que está assistindo a gente que por acaso esteja passando por uma dificuldade no relacionamento. É possível reconstruir sua relação, você só precisa se reconstruir primeiro. Cuide de você, cuide da sua saúde mental, que eu tenho certeza que as coisas vão começar a se encaixar. O Mato Grosso desponta como pioneiro. E sabe por quê? Pela primeira vez no país, uma mulher negra chega à presidência de uma academia de letras. A poeta Luciene Carvalho foi escolhida pelos confrades para presidir a Academia Mato Grossense de Letras. E agora eu a recebo aqui no Papo com ela para falar sobre os planos para essa gestão. Luciene, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais desse novo momento que você vivencia, que é na condição de presidente da nossa Academia Mato Grossense de Letras. Para você, o que representa esse momento e qual para você deve ser o grande desafio ou o grande norte dessa gestão? Alguns, mas o primeiro de todos você já falou. Nossa academia. Eu acho que quando a população se apropria dessa esfera, desse território de saber, já tem alguma coisa muito linda acontecendo. Quando você falou, nossa academia, meu coração se alegrou. Porque é isso que é a Academia Mato Grossense de Letras. É uma casa de conhecimento, é uma casa de memória e é uma casa de produção continuada de saber. E isso a serviço do estado de Mato Grosso. Então, uma das coisas que me traz muito carinho é a ideia de, nesse momentozinho que eu vou passar de 2 anos lá, aproximar a casa dessa natureza estadual. Eu gosto muito da ideia da gente percorrer pelo menos todas as regiões, porque a gente não alcança os 140 municípios. Mas a gente pode alcançar, acho que em Mato Grosso tem umas 15 regiões para as questões de aplicação de política pública, que talvez possamos visitar 15 lugares, né? E para quê? Para fomentar a literatura, para fomentar a importância da língua portuguesa, a memória, a escrita, a produção literária, porque importa. Em última instância, importa porque nós somos talvez o instrumento mais célere de tradução da identidade mato-grossense depois que acontece esse povoamento, depois da ocupação, da nova ocupação do Mato Grosso. Você imagina, olha que a produção literária mostrar a cara disso? Que lindo para todos nós conhecermos o que está virando. A gente precisa conhecer. É verdade. Quando você diz de estar nessas 15 regionais, né, de levar a academia efetivamente para todo o Mato Grosso, porque afinal é uma academia mato-grossense de letras, né? E nossa! Como que você pensa o formato, Luciene? Indo nas escolas, fazendo sarau? Eu penso que uma parceria com o municipalismo seria bem-vinda, né? Que a municipalidade definisse de que forma quer nos receber. A gente não estaria engessado no formato, na definição. Caberia a gente estar se predispondo a uma agenda
Gostaria muito que o municipalismo, representado pela Associação Mato Grossense dos Municípios, pudesse estar nos recebendo, pelo menos em 15 regiões, e criando um novo diálogo. Claro que inclui escolas, mas, Michele, do lugar por onde eu atravessei, eu entendo que a literatura não é de uma idade só, de um período só de vida. Eu vivi uma experiência no Chile em que eu vi lugares em que se reuniam pessoas das antigas, os senhores, as senhoras, e eram lugares de leitura. Eu penso que o brasileiro trabalha muito, em qualquer classe, trabalha muito a vida inteira. Eu gostaria muito que se estendesse a leitura para todo o tempo, para a criança, para o escolar, para o jovem, para que a dona de casa pudesse se atualizar e para que as pessoas, passando desse tempo da produtividade, que já estivessem nessa ilha de estar aposentado, também pudessem usufruir da literatura. Eu acredito que a literatura precisa só pulsar, porque aqui no Mato Grosso ela é linda, ela é rara, ela é muito, muito boa. Quando você fala de Mato Grosso, porque assim, há uma ideia, muito provavelmente equivocada, de que a gente vive uma efervescência cultural aqui em Cuiabá e na Baixada Cuiabana, né? Com muitas produções, não só na literatura, mas também no cinema, também no teatro, também na música. Você vê essa pujança no resto do estado também, Luciene? Como é que você avalia isso? Eu estive coordenadora de cultura da Associação Mato Grossense dos Municípios de 2003 a 2005. Algumas coisas avançaram por conta dos editais, especialmente os editais pós-pandêmicos, em que se teve um cuidado muito grande de distribuição de renda. Mas eu queria, na verdade, traduzir o que os meus olhos viram. E existe uma espécie de continuidade. Em Sinop existe marchetaria e as artes plásticas são muito, muito, muito intensas e continuadas, com belíssimas representações. Se você caminha para um rio abaixo, em Santo Antônio do Levegé, a tradição da cultura popular e do artesanato é brilhante. O centro pulsante de literatura, especialmente crítica literária, que a gente encontra em Tangará da Serra, em Cáceres, em Rondonópolis, é surpreendente. Nós temos algumas características de dança que eles trouxeram, essa coisa de quadrilha, que vira uma cultura popular que aderiu muito fortemente. Existiu um polo de teatro que acontecia em Reserva do Cavaçal. Então, é de uma natureza. Existem o Velha Joana, em Primavera do Leste, Alta Floresta tem uma coisa de teatro extremamente representativa. Então é como se a cada momento, a cada pulso humano respondesse à natureza. A gente vai em Livramento, a gente vê coisas únicas, raras, desde um siriri. Eu vi um dia o siriri do escravo, Michele, e eu fiquei apaixonada por um detalhe, ele é único no Brasil. Eles têm uma coisa chamada dança do escravo, e olha a memória disso. Os homens dançam com uma espécie de cabo de madeira tirado em árvore, e ele começa lutando com aquele cabo de madeira. No segundo momento, ele faz como se fosse uma enxada, ganhando sustento para a família. E no terceiro momento, aquilo é uma bengala de apoio. Já para a fase de fim de vida. Entende? Com um pedaço de madeira, a riqueza da representação é muito forte o que está acontecendo. Por isso que eu digo que cabe à literatura sintetizar através da língua. É importante que a escola de teatro é importante. Eu me inseri nesse movimento e ela hoje está em Cuiabá, mas também está em Cáceres. Existem festivais acontecendo que a gente não conhece, que começaram no mix do turismo e encontraram apoio. Então a gente precisa entender o mapa do que acontece pelos editais, o mapa do que acontece pelo fomento direto da secretaria e uma terceira fonte, que são as emendas parlamentares, que inclusive acabaram de receber aumento.
Por que será que aumentaram? Agora, esse é um olhar, porque eu sou trabalhadora cultural. Eu vivo de literatura há 22 anos. Nesse momento eu não vou estar gestora como eu gestei uma carreira. Eu vou estar a serviço de uma das mais longevas instituições. É um outro olhar. Eu precisei ter maturidade. Eu precisei serenar os meus ânimos para chegar até aqui. É com rendição, é com espírito de serviço, é com humildade de busca de aprendizado que eu, oriunda das escolas públicas do Mato Grosso, me proponho a realizar uma gestão na Casa Barão dentro da Academia Mato Grossense de Letras, porque a Casa Barão é condominial. Lá dentro está o Instituto Histórico e Geográfico, né, que é mais longevo, 2 anos mais velho, e tem a Academia Mato Grossense de Letras. E a gente trabalha lá, né? Porque as pessoas pensam que a gente fica sentada produzindo alguma coisa. Na verdade, quando você tem investidura da sua carreira, tudo o que você faz, você representa a sua cadeira. É muito lindo o processo, muda a gente. Luciene, você diz pra gente, é um novo momento, eu preciso sair de gestora da minha carreira para um movimento de servir, né? Servir quem está ali, servir a literatura de uma forma mais ampla, servir também a cultura mato-grossense que é representada por essa literatura. E com um selo, digamos assim, de pioneirismo, porque não é a primeira mulher que chega na cadeira de presidente, mas é a primeira mulher negra que chega a essa cadeira, inclusive no nosso país. Como que é carregar, digamos assim, esse ineditismo, né? Também importa que eu lembre que é a primeira vez em 102 anos que uma mulher passa a cadeira de presidente para outra. A gente tem uma continuidade, né, de uma gestão feminina. Olha, que chocante! Eu acho importante e relevante, porque nada é por acaso naquela casa. Houve uma elegância muito grande, tácita, quando eu tomei a decisão de aceitar convite para encabeçar uma chapa. A casa não criou outra chapa. Teve disputa, né? Teve uma convergência. Teve a aquiescência, né? A casa é democrática de fato, né? Eu sei que é inédito, realmente. E isso me faz ir muito devagar, com muita simplicidade. Talvez eu creia muito nisso que eu te falei, no aspecto estadual da academia, em trazer nomes nacionais para conversar na academia. Trazer pessoas que de renome, porque existe uma dor em Mato Grosso que fala de uma bolha na produção, que muito se produz aqui, pouco se derrama. Talvez uma estratégia seja trazer olhares de fora, com suas redes sociais, sua potência midiática. Para conhecerem a nossa riqueza. Isso, para trocar aqui. Eu acho que essa é uma possibilidade que nós possamos desenvolver nesse período que eu estou na casa, né? Então, essa é uma coisa. Eu gostaria muito de mixagem de artes, que é a casa na literatura potente, porque a literatura é plástica. Se você vai fazer cinema, cabe literatura. Teatro cabe literatura, televisão cabe literatura, revista cabe literatura. Todas as coisas podem beber na fonte literária. A plasticidade da poesia, do conto, da escrita, da pesquisa, tudo isso serve à educação, serve inclusive à saúde mental. Porque a literatura foi a mais íntima das artes, acompanhando as pessoas na pandemia. Exatamente. O aumento de leitura, de busca de livros. Até de produção mesmo. Também. Né? Pessoas que começaram por esse caminho na pandemia. Então eu fico atenta a essas notícias para canalizar para casa, para ações que nós possamos desenvolver. Então conectar a literatura e cinema e conversar. Média-metragem, né? Conversar com o pessoal da Mauá, da UFMT, trazer isso, agendar,
com estudantes das escolas do centro inicialmente, ou de outro estado que vem, de outras cidades que venham desse estado, e a gente pode trocar ideia com um trecho da literatura e criando esse paladar mais plural, né? E nos dar a conhecer também outra coisa. Eu estou namorando uma ideia muito simples: gravar vídeo com cada um dos membros da academia para postar nas nossas redes sociais. É uma forma também de aproximar a população da academia, Luciene, porque assim, a gente tem essa pujança tão grande, mas pode ser que eu esteja equivocada, mas me parece que chegar à ponta, chegar no pessoal que está, digamos, lá na periferia, né, tem uma dificuldade ainda nesse processo, ou não? Olha, quando eu me elegi, tinha uma mulher preta que cresceu comigo, um pouco mais velha, e ela passou por mim a vida inteira. Ela morava perto, né? E eu nunca conversei com essa mulher. Nós nunca trocamos, né? Eu sou bem recolhida do quintal pela educação de minha mãe. Ela passou logo, aí eu estava indo para um mercado, e ela passou: ei, Luciene! Eu virei, primeira surpresa, ela sabe meu nome. Aí ela falou assim: você foi lá e panhou uma cadeira para nós? Legal, né? Sim, mesmo. A representatividade. Isso. Aquela mulher sentir que tem uma cadeira. Talvez isso possa ter sensibilizado. Talvez eu não seja muito além de ponte, sabe? E se ponte eu for, que lindeza! Se ponte periférica, se ponte racial, se ponte de gênero, ponte que conecte a casa, a sua pujança, a sua grandeza, a sua história e se derrame no coração. Eu acho que as pessoas também estão muito carentes de alegria. Sabe? Existe uma alegria no povo preto, entre as mulheres, na mídia, porque a mídia me conduziu muito. Houve muito de escolha da mídia na minha carreira, de pegar e dizer: olha, a produção dela, notificar. E eu percebo isso. Então, essa sensação de alegria coletiva me honra muito. Poder oferecer esse sentimento para um povo que vem de experiências tão dolorosas como foi a pandemia. Celebrar, encontrar, projetar, acreditar. Só que eu tenho estado atenta para não acreditar que eu possa, mas sim que nós podemos. Né? Eu estou cercada de pessoas de um nível de produtividade, de conhecimento, de uma gente linda que está indo comigo. O Flávio Ferreira é o vice, a Cristina Campos é a secretária, o Aguinaldo é o tesoureiro e é uma pessoa que está lá em Cáceres. Trazendo também o interior para essa representatividade, né? Matou a charada. Pensa num conselho editorial que tem a professora Beth Madureira, que é um clássico, mas que tem Olga Castrilon e Marli Walker. Temos um conselho fiscal que tem Lorenzo Falcão, Marta Coco e Eduardo Maon. Então tem uma gente potente comigo. Eu não estou nesse lugar de presidente onisciente, onipresente. Não é isso, né? E talvez eu consiga gerar borbulha, né? E também uma coisa que talvez surpreenda as pessoas: eu estou confortável na academia, no sentido de saber que a minha obra está guardada lá. Essa é a representação maior, né? Essa narrativa que é tão específica, porque o que eu escrevo vem do lugar de onde eu vim. Né? Em última instância, eu penso que tem um detalhe a meu respeito: talvez eu seja o último fruto do Mato Grosso Uno. Que você é corumbaense, né? Ai. Eu estou muito refletindo. Depois dessa entrevista, eu entrei para escrever meu discurso. Eu marquei essa entrevista aqui como ponto onde eu ia refletir. E cada vez mais eu namoro a hipótese de estar... Eu não sei te dizer direito, Michele, mas eu penso que tem um Mato Grosso dentro da minha alma que contempla o Rio Paraguai enchendo, borboletas amarelas brincando, cachoeiras. Isso muito remete à infância? Infância, foi lá que eu passei. Eu passei da Serra de Bodoquino um dia e eu vi uma cachoeira que não tinha, que as águas trouxeram. Eu vi uma lua cheia nascendo na planície pantaneira de dentro daquele trem do Pantanal que meu pai foi levar. Meu pai trabalhava na ferrovia
Talvez o meu ande hoje como quem anda no balanço do trem, mulher de 58 anos. Né? A reflexão sobre etarismo. A academia é o avesso do etarismo. É o lugar mais pungente em que homens e mulheres são respeitadas na sua produtividade, independente da sua idade. Então tem muita coisa que importa, sabe, que as pessoas conheçam e comecem a ter o olhar que essa academia merece. Acho que eu tô apaixonada. A fala é apaixonada, o olhar é apaixonado, mas é a paixão que move a gente, né? E que bom que você tá nessa condição de apaixonada pela academia e transmite isso com muita propriedade pra gente. Luciane, infelizmente, você sabe que a gente tem tempo, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu não posso deixar de pedir pra você que declame pra gente algo de sua autoria que te toca e que você acha que corresponda a esse momento que você está vivendo. As pessoas estão falando muito sobre racialidade. E eu acho que não cabe a mim representar pessoas, cabe a mim acolher sentimentos de representação. Eu não estou levando para a academia um sentimento dividido, parcial, mas eu levo uma promessa do que eu creio. E eu creio que nós vamos enluarar esse país. Vamos atravessar fronteiras, com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por herança moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepara o espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil. Mais real impossível, né? Como se chama esse? Chama Enluarados. Enluarados. E quando que você produziu? 2020, no meio da pandemia, me pegou. Eu escrevi um livro chamado Na Pele. São 50 poemas sobre ser negro nesse tempo hoje. E eu vou falando dos viveres que me acompanharam pela vida e que eu silenciei. Eu tinha muito medo de mexer nisso. De expor? De tocar dentro de mim. De remexer o que estava guardadinho, né? Na pandemia me veio a urgência. Isso não pode ficar só comigo. Em 61 dias eu produzi o livro. Uau! Luciane, muito obrigada pela sua presença aqui no Papo. Que a sua gestão seja brilhante assim como você o é. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada para todos vocês da técnica, para todos vocês que me agendam, me esperam, me divulgam, me difundem. Eu espero que vocês façam isso também pela academia, que hoje é o carinho de dedicação de uma mulher que vem tendo uma jornada de mais de 30 anos na poesia e vai tentar emprestar dedicação, produtividade, respeito e muita humildade no projeto todo. Acelerar áudios do WhatsApp se tornou comum na rotina dos usuários da plataforma, seja para o trabalho, para os estudos ou na vida pessoal. Mas algo tão corriqueiro tem prejudicado a vida de muitas pessoas que relatam sintomas de ansiedade e perda de concentração após o uso desenfreado desse recurso. Você escuta áudios no modo acelerado? O que a princípio parece ser uma boa ideia pode desencadear uma série de transtornos. Isso porque a sensação de ganho de tempo pode gerar ansiedade. Quando a gente fala desse hábito de acelerar, a gente tem que entender a raiz do problema, o que tem por trás. Porque só acelerar um áudio, um vídeo não é um problema. A grande questão, por que essa pessoa faz isso constante até formar um hábito? Porque quando a gente fala de hábito também, ele é um comportamento repetitivo que se torna automático. A pessoa não para e pensa, agora eu estou sem tempo, eu vou aumentar, acelerar aqui o áudio. Não, a pessoa faz de uma forma automática. Quando ela vê, ela já acelerou, quando ela vê, ela já precisou fazer outras coisas e isso acaba ficando muito intenso. E traz alguns prejuízos, como por exemplo a ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade, cerca de 26%. E mais de 12% já receberam algum diagnóstico de depressão. Quando a gente fala
do uso intenso das redes sociais, a gente fala muito do excesso da dopamina, né? As pessoas até, inclusive, estão tendo dependência da internet, das redes sociais, da tecnologia, né? Não só da internet, mas tem gente que vive jogando, então isso ativa muito a dopamina, então aquela pessoa está sempre querendo, né, estar ali, porque acaba um estímulo muito grande, diferente de você ler um livro você não tem tanto estímulo, né, como você assistir, ouvir um vídeo ali. Então essa geração, né, que a gente pode chamar de geração dopaminérgica, tem até um livro com esse termo, se puderem pesquisar, recomendo bastante. Ele traz uma pesquisa científica sobre essa geração, de como que está sendo essa necessidade de estar sempre fazendo algo, e principalmente o efeito da dopamina, né, como que isso ativa e como que isso pode trazer esse prejuízo, no caso da pessoa ficar ansiosa, da dependência à tecnologia. A corrida contra o tempo na rotina agitada da Sheila acaba sendo um dos motivos do hábito de acelerar áudios. Falta um pouco, acho que, de empatia, de paciência, e a gente quer só saber o final mesmo. Quando a gente vê lá minutos, lá os minutinhos, 5 minutos, 10, automaticamente a gente já engana a nossa mente, é alguma coisa chata ou algo nesse sentido, e já coloca o áudio no e-mail. Então o conselho é vocês praticarem mindfulness. Já ouviram esse termo? Mindfulness, atenção plena, é um termo muito utilizado, né? A meditação é um termo paralelo também, que fala sobre atenção plena, você estar focado no momento presente, que é a grande dificuldade da atualidade, da sociedade, né? Estar focado no momento presente, porque está sempre no futuro ou no passado, que aí a gente pode falar também dos sintomas de uma depressão, por exemplo. Investigar os sintomas e diagnosticar a ansiedade e depressão é essencial. Sempre que sentir necessário, procure atendimento psicológico. Quando você perceber que está muito acelerado, que você está com dificuldade em ouvir as pessoas por causa desse aceleramento mental, respira, né? Observa o que meus pensamentos estão me dizendo, e baseado nessa análise você consegue focar um pouco mais no momento presente com algumas estratégias da respiração, de você regular as emoções através da escrita, escrever tudo que você está sentindo, você conversar com as pessoas também, isso é uma forma de você regular as emoções, né? Parar, porque com esse tempo corrido, com essa sensação de que você precisa estar sempre fazendo algo, às vezes você não para ter um tempo de qualidade. Então uma das coisas que fala muito dessa prática de atenção plena é você focar no momento presente, ter um tempo de qualidade com as pessoas, não necessariamente quantidade, mas qualidade. Tomar um café, fazer alguma coisa ali, né? Tá ali no momento de interação social, que faz total diferença. A onda de calor intenso que assola o nosso estado potencializou o consumo de tereré como forma de amenizar as altas temperaturas. Além de hidratar, a erva tem também propriedades terapêuticas. Saudável, refrescante e fácil de preparar. A venda da erva mate para o consumo de tereré disparou com o calor intenso. Essa época do ano agora está sendo muito boa para nós, melhorou muito, porque tá todo mundo precisando se hidratar realmente. E a coisa mais legal do tereré é que é uma bebida que traz saúde, ele tem inúmeros benefícios. Quando preparado de maneira tradicional, sem adição de açúcares, a bebida proporciona uma gama de benefícios, como o estímulo físico e mental, melhora na digestão e maior gasto energético, além de conter vitaminas, proteínas, lipídios e cafeína. Independente da bomba e do copo que a pessoa tenha, o ideal é a gente colocar a erva na diagonal. Então primeiro a gente coloca a erva, uns 3, 4 dedos de erva no máximo no copo. Não precisa colocar muito, porque quando a gente põe a água, a erva incha um pouco. Então se você coloca muita água, a erva ela pode transbordar depois. E aí, sempre deixar na transversal, colocar a bomba na transversal também e servir nessa parte que tem menos erva. E principalmente, na primeira vez que você for servir o tereré, deixar uns minutinhos ali para a erva absorver essa água. Os sabores tradicionais são os mais populares
E as que misturam boldo, menta e hortelã fazem sucesso. Há ainda opções de erva detox. E a gente não trabalha com as mesmas marcas que são encontradas facilmente no mercado. Porque o mercado ele acaba comprando em grande quantidade, no atacado. E aí a erva ela não fica muito bem armazenada e ela perde a qualidade quando ela vai para a prateleira. Ou seja, o processo até chegar ao cliente é muito demorado. Então o cliente não vai estar consumindo aquela erva fresca. E aqui a gente cuida exatamente disso, que o cliente ele consuma um produto de qualidade. A Giana é consumidora assídua e conheceu com 12 anos a infusão da erva mate com água fria. Além de refrescar, o tereré estreita laços, já que o costume é tomar a bebida com uma boa roda de amigos. Na infância eu aprendi em rodas de tereré, rodas no canteiro, na praça, com os primos, e assim eu fui introduzindo aos poucos o tereré no meu dia a dia. E trago até hoje. Ele faz parte do meu dia a dia e nesses dias de calor intenso, mais ainda. É uma opção bem refrescante. Para família, amigos, todo mundo se reunir, principalmente nesse calor, e tomar bastante tereré, que ajuda muito. Você conhece a técnica String Art? Essa prática artesanal que usa de linhas, pregos e martelo permite que o artesão crie formas e desenhos variados a partir de moldes de papel. Há 2 anos, Fraiderson lançou mão da técnica depois de enfrentar dificuldades para conseguir um emprego. Ele veio da Venezuela para a capital e hoje se mantém com o artesanato. Você já ouviu falar em string art? Muita gente já viu, mas desconhece o nome. Consiste em uma técnica artesanal que mistura uma base de madeira, pinos e fios coloridos, que amarrados de maneira estratégica, formam desenhos ou padrões geométricos. Estava aproximando o aniversário da minha irmã. E a gente pensou, cara, seria bom para alçar os ânimos, para a gente se animar um pouco, fazer algo diferente, né? Não seja algo tão monótono, de a gente só picar um bolo, e nem dinheiro tínhamos para um bolo. Aí a gente pensou, tá bom, vamos buscar coisas, só com um telefone na mão. Começamos a buscar imagens em Pinterest. E justamente apareceu algo chamado string art. Há quase 3 anos atrás, o Fraiderson, que é venezuelano, chegou em Cuiabá e se viu sem oportunidade de emprego. Resolveu então investir em seu próprio negócio de artesanato. Meus irmãos falaram, bom, tipo assim, eu não tô tão animado porque eu sinto que não é uma coisa que eu faria. Então eu falei, eu me sinto animado e eu vou seguir fazendo porque você vê que é interessante. E ao princípio, o processo de fazer a arte me transmitia paz. Não sei porquê, eu sentia essa sensação de paz e que me sentia confortável e que o tempo passava muito rápido. Era como se eu pegava um foco para fazer uma arte. E essa arte, eu fazendo ela, me sentia feliz fazendo ela. Pode parecer simples de fazer, mas é uma técnica que exige tempo e dedicação. A criatividade é o material principal para essas obras, que são versáteis e se encaixam bem em quase todo estilo de decoração. Comecei a pesquisar mais, buscar mais técnicas, novos métodos de fazer outro tipo de artes. Até no Instagram tem o começo de como eu comecei com as artes pequenas, grandes, principalmente comecei com quadros de decorações, depois fui avançando um pouco, ia fazendo quadros minimalistas, depois comecei com animações, algumas séries de televisão, Rick Morty, aquele Mario Bros. Comecei a fazer um monte de coisas que chamavam muito a atenção do público, principalmente no TikTok, né? Porque no TikTok naquele momento estava crescendo bastante. E eu comecei a publicar no TikTok certinho. Eu falei, vou pro Instagram também. Aí também comecei a publicar e ia passando o tempo. E em todo esse processo fui evoluindo, fui pegando muito mais de conhecimento. De maneira muito criativa, a página do Instagram, @raveloarte, que é administrada pela esposa do Fraiderson, serve de vitrine para as peças. Uma das especialidades são os cachorrinhos. E meu objetivo principal nunca vai ser vender, senão criar uma experiência positiva nas pessoas, um sorriso e dar uma boa perspectiva de como que pode ser um ser humano, né? Poder brindar um sorriso principalmente, né?
poder trocar uma emoção negativa por uma positiva. O Papo com Ela chegou ao fim e eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão, seja de entrevista, seja de reportagem, dizendo aí que assunto que você gostaria de ver abordado aqui no programa. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!